Estamos no Planalto de Gizé, cerca de 2550 a.C. O faraó Khufu ordenou a construção de sua casa eterna. O desafio é quase inconcebível: erguer a estrutura mais alta da Terra, um recorde que duraria 3.800 anos. Não há rodas, nem polias de ferro, nem guindastes hidráulicos. Apenas cobre, pedra, madeira e corda. A Grande Pirâmide consiste em cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, com um peso médio de 2,5 toneladas cada. Alguns chegam a pesar 80 toneladas. A questão que ecoa através dos milênios não é quem as construiu, mas como. A resposta não reside em magia ou intervenção extraterrestre, mas na suprema capacidade humana de organização em massa, logística impecável e uma compreensão profunda da física básica, aplicada em uma escala nunca antes vista. Era uma montanha artificial nascendo da areia. Esqueça a imagem de Hollywood de escravos chicoteados sob o sol escaldante. As evidências arqueológicas descobertas na Vila dos Trabalhadores, ao lado das pirâmides, contam uma história diferente. A força de trabalho era composta por egípcios livres, fazendeiros durante a estação da cheia do Nilo, artesãos especializados e engenheiros. Eles eram bem alimentados com carne, pão e cerveja e recebiam cuidados médicos básicos. Era um projeto nacional, uma forma de imposto sobre o trabalho, corveia, ou devoção religiosa ao seu Deus-Rei. Estima-se que uma força central de 20.000 a 30.000 pessoas trabalhou no local, com equipes rotativas. Eles eram organizados em gangues, com nomes como os Bêbados de Menkaure, competindo entre si. Essa organização social, e não a coerção brutal, foi o verdadeiro motor da construção. Capítulo 3. A grande maioria dos blocos é de calcário local, extraído diretamente do Planalto de Gizé, a poucas centenas de metros da pirâmide. Mas como cortar pedra sem aço? Os egípcios usavam ferramentas de cobre, o metal mais duro disponível na época, endurecido com arsênio. Serras manuais de cobre, usadas em conjunto com areia de quartzo, um abrasivo natural, desgastavam a pedra lentamente. Para a extração, os trabalhadores cavavam trincheiras ao redor dos blocos pretendidos usando picaretas de pedra dura, diorito. Depois, inseriam cunhas de madeira, que ao serem molhadas, expandiam e quebravam a rocha da base. Era um trabalho exaustivo e meticuloso. As marcas dessas ferramentas ainda são visíveis nas pedreiras de Gizé hoje, testemunhas silenciosas do esforço humano braçal. Enquanto o calcário vinha de perto, o granito maciço para a Câmara do Rei vinha de Assuã, a 800 quilômetros ao sul. Esses monólitos de até 70 toneladas viajavam pelo Nilo em barcaças de madeira especialmente reforçadas, aproveitando as cheias anuais para chegar o mais perto possível do local da obra através de canais artificiais. Uma vez em terra, a roda era inútil na areia do deserto. A solução era o trenó de madeira. Uma pintura na tumba de Djehuti-Hotep revela o segredo. Um trabalhador na frente do trenó derramando água na areia. Experimentos modernos provaram que a quantidade certa de água endurece a areia, reduzindo o atrito em até 50%, tornando possível para uma equipe humana puxar cargas que de outra forma seriam imóveis. Antes de colocar o primeiro bloco, o Planalto teve que ser nivelado com uma precisão que desafia até os padrões modernos. A base da Grande Pirâmide, cobrindo 5 hectares, tem um desnível de apenas 2,1 centímetros de um canto ao outro. Como? A teoria mais aceita é o uso de água. Os engenheiros escavaram uma rede de trincheiras na rocha e as encheram de água. O nível da água forneceu uma linha de base perfeitamente horizontal. Ao medir para baixo a partir dessa linha d'água, eles puderam cortar a rocha circundante até que tudo estivesse plano.
Além disso, os lados estão alinhados quase perfeitamente com os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, usando observações estelares da estrela polar da época, Tuban, e do Sol. Este é o ponto mais controverso: como elevar os blocos. A ideia mais simples é uma rampa externa reta. No entanto, para manter uma inclinação suave de 7-8% necessária para arrastar pedras, a rampa precisaria ter mais de 1,5 km de comprimento para atingir o topo, exigindo mais material do que a própria pirâmide. Outra teoria sugere uma rampa em zigue-zague na face da pirâmide, ou uma rampa espiral que a circundaria. Embora plausíveis para os níveis inferiores, talvez os primeiros 40 metros, onde está a maioria da massa, essas rampas externas tornam-se logisticamente problemáticas à medida que a pirâmide cresce, dificultando a verificação dos ângulos e o acabamento dos cantos. É provável que uma combinação de métodos tenha sido usada. Uma teoria moderna proposta pelo arquiteto Jean-Pierre Houdin ganhou força por resolver os problemas das rampas externas. Ele sugere que após os primeiros 40 metros, construídos com uma rampa externa, os egípcios usaram uma rampa interna em espiral. Esta rampa seria um túnel construído dentro das camadas da própria pirâmide, subindo em um ângulo suave, logo atrás da face externa. Os cantos seriam abertos para permitir que os trenós girassem 90 graus. Microgravimetria e análises térmicas recentes detectaram anomalias em espiral dentro da pirâmide que apoiam essa hipótese. Isso explicaria a falta de evidências de rampas externas gigantescas e como eles mantiveram a precisão geométrica até o topo. A Grande Galeria, um corredor ascendente monumental dentro da pirâmide, não era apenas cerimonial. Evidências sugerem que ela funcionava como uma máquina. Para elevar os imensos blocos de granito de 70 toneladas para a Câmara do Rei, os egípcios criaram um sistema de contrapeso engenhoso. A Grande Galeria, com seus bancos laterais e ranhuras nas paredes, abrigava um trenó de contrapeso pesado. Cordas grossas passavam por roldanas de madeira no topo. Enquanto uma equipe puxava o bloco de granito para cima, o contrapeso descia pela galeria, facilitando drasticamente o trabalho. Era um elevador movido à gravidade e força humana, um triunfo da engenharia mecânica da Idade do Bronze. O que vemos hoje é o núcleo da pirâmide. Originalmente, ela era coberta por cerca de 144 mil blocos de revestimento de calcário, tura, branco e altamente polido. Essas pedras eram cortadas com tal precisão que as juntas eram quase invisíveis, mais finas que uma folha de papel, seladas com gesso. A construção foi finalizada de cima para baixo. À medida que a rampa interna ou externa era desmontada, os trabalhadores poliam a face externa. Quando concluída, a Grande Pirâmide teria brilhado sob o sol egípcio como uma joia branca ofuscante, encimada por um piramídeo, a pedra do topo, provavelmente coberto de ouro ou eletro, visível a quilômetros de distância. Ao longo de 20 a 30 anos, a paisagem do Egito foi transformada. A construção das pirâmides não foi um milagre, mas o resultado da mobilização total de uma sociedade agrária no auge de seu poder, focada em um único objetivo divino. Foi um triunfo da logística, da administração e da aplicação inteligente de princípios físicos simples em escala massiva. As pirâmides permanecem não como monumentos a alienígenas ou tecnologias esquecidas, mas como testemunho definitivo do que a colaboração humana, a determinação e a engenhosidade podem alcançar com as ferramentas mais básicas. Elas são, fundamentalmente, monumentos à mente humana.